falar que a gente deve permanecer orando. E o que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite, voltando para o livro de Daniel, é que Daniel também, quando ele se dispôs a orar e buscar o Senhor, Deus havia respondido ele já no primeiro instante que ele buscou. No entanto, o anjo que estava vindo responder ele enfrentou uma luta ali nos ares. E a mensagem então ficou travada. Ele teve que pedir ajuda a outro anjo, a Miguel, para guerrear por ele, para que ele viesse entregar essa mensagem. Dentro dessa perspectiva, eu quero que você imagine, sobre tantas coisas que acontecem na sua vida, tantas lutas que você tem enfrentado. Será que você sabe discernir quais delas são espirituais e quais não? Como sempre é dizendo aqui, o pastor diz, eu quero lembrar vocês que são questões, às vezes não são espirituais, são situações que a gente passa, às vezes por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, e nós mesmos nos colocamos em algumas situações difíceis. Porém, há situações que a gente passa que envolvem essa questão espiritual, questões essas que fogem ao nosso controle. Aqui, quando a gente lê esse texto de Daniel, é como se Deus, ele abrisse uma janela e falasse: olha, filho, vem aqui e vê tudo o que acontece numa batalha espiritual. Quando você ora, quando Deus ouve, quando Ele responde, e o que acontece quando a mensagem sai do alto até chegar a você. Por mais que o anjo havia se revelado a Daniel, ele começa no diálogo e fala assim: olha, Daniel, você é um homem muito amado por Deus. Você é um homem que Deus te ama. Mas, no entanto, isso não impediu ele de ter a mensagem travada, a questão dessa guerra espiritual. E a gente observa que a igreja ela necessita ter essa vida de comunhão e oração, porque sem oração, às vezes, a gente fica travado e não consegue obter crescimento. Quando eu falo em crescimento, eu quero fazer um paralelo com o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Coloca para mim, por favor. Atos 2, 42, olha o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu gosto muito do livro de Atos, porque o livro de Atos, além de ser um livro totalmente histórico, traz tantas narrativas de como o evangelho cresceu, de como a igreja se firmou. Entre esses relatos, no capítulo 2, está falando aqui da fundação da igreja. Quando então Deus ele começa a dar o Espírito Santo para os apóstolos e para todo o povo, contra a igreja inaugurada, então os apóstolos começam a fazer aquilo que Jesus estava fazendo lá nos evangelhos, só que agora o Espírito Santo está agindo por intermédio dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos foi aceita. E eles ali então estavam se espalhando a palavra de uma forma muito rápida. E o povo então estava com os apóstolos. Quando a gente entra no capítulo 2, a gente vê esse crescimento da igreja de uma forma muito tremenda, porque ali eles estavam ligados, eles estavam cultuando nas suas próprias casas, eles estavam repartindo o pão, e além de tudo, eles estavam em oração. A igreja ali estava sincronizada, além de dar crédito para os apóstolos, além de compartilhar tudo o que tinham, além de trabalhar unidos, a oração não faltava no meio deles. E no versículo seguinte vai falar ali que Deus acrescentava então àquela igreja as vidas que iam de ser salvas. Às vezes a gente trabalha com tantos métodos para crescer, para evoluir, mas aqui em Atos 2 eu gosto muito porque aqui tem um versículo, uma aplicação muito básica, muito chave, muito direta. A oração é a chave para o crescimento. A oração é a chave para que a igreja cresça de modo saudável. E quando eu vou para Atos 16, 25, ali nós temos o relato, então, também de Paulo e Silas, quando eles estão presos, quando eles estão no cárcere. Só para vocês entenderem o plano de fundo, o que estava acontecendo ali era o seguinte: eles estavam evangelizando uma certa cidade, quando de repente viu uma moça com um espírito possuída de um demônio, que ficava falando: eis aí o homem cheio de Deus, que vem pregando a mensagem de Deus. E foi passando-se os dias e essa moça ficava perseguindo Paulo e Silas. E teve um momento que ele se incomodou tanto que ele virou para ela e falou assim: espírito imundo, sai dela. E ela saiu, e o espírito saiu dela. Os patrões, podendo assim se dizer, que usavam aquela moça como fonte de renda porque ela era uma adivinha, perderam todos os seus lucros. Com isso, eles reclamavam ali para os oficiais da cidade e prenderam eles. Só que antes de eles ser presos, eles apanharam, foram chicoteados e lançados na prisão. A direção que foi dada para o guarda que estava guardando eles foi o seguinte: olhe com cautela a eles.
Por conta disso, ele não colocou numa condição normal de preso, colocou ele no cárcere inferior. Há pessoas que dizem que ali era uma das piores prisões, porque ali talvez poderia cair todas as necessidades que os presos faziam em cima. E era um lugar difícil, úmido, mal cheiroso. Eles estavam machucados, eles tinham apanhado. E quando dá perto da meia-noite, eles estavam cantando e estavam orando. Quando de repente houve-se um estrondo de um grande terremoto, e ali então as cadeias se abrem. Nós presenciamos nesse relato ali algo extraordinário. Homens extremamente machucados, que foram torturados, colocados na cadeia por conta do evangelho. Eles estavam orando, estavam cantando, e Deus então ouviu a oração deles. E o poder da oração então fez com que aquele lugar abrisse. As cadeias ali se abriram, as algemas que estavam no pé deles se romperam. E quando ele estava saindo, o guarda estava para se matar, porque todos os presos haviam aproveitado a ocasião para fugir. E ele falou: não faça isso. E ali então eles evangelizaram aquele guarda. O que eu aprendo dessa grande lição, desses paralelos que eu estou fazendo, é que em todos eles tem algo em comum, que é a vida de oração em Cristo. Não tem como a pessoa se firmar em Cristo, ter uma vida espiritual sadia, se a pessoa ela não cultiva uma vida de oração. Não tem a mínima possibilidade de a pessoa ter uma vida espiritual em ordem, se a pessoa ela não consegue reservar de alguns minutos de comunhão com Deus. Porque, querendo ou não, a oração é aquilo que nos preserva a nossa fé, é aquilo que nos mantém de pé, e o mais importante, mantém o nosso elo vivo com Deus. Toda comunicação que Deus faz com nós é por intermédio da oração. A oração é a chave, além da chave da vitória, é a chave de um relacionamento sadio com Deus. Se porventura antes, com a abertura dos evangelhos, você tinha que ir num sacerdote para oferecer sacrifícios, para que Deus aceitasse, agora em Atos, você tem livre acesso, a igreja tem um livre acesso agora, para estar tendo esse relacionamento direto com Deus, sem precisar agora procurar os sacerdotes. Ali então, a partir do momento que a igreja foi inaugurada, Deus deixou bem explícito que agora todo homem tinha um relacionamento, um canal aberto direto com Deus. E esse canal aberto é a oração, é aquilo que vai cultivar cada vez mais a nossa intensidade espiritual com Deus. E há momentos, irmãos, que nós passamos por tribulação e nós desanimamos muito fácil, porque a nossa vida de oração, ela não está como deveria estar, ela está talvez fraca, talvez a gente não consegue falar com Deus por diversas provas que a gente passa, pela correria do dia a dia. Eu sei que é difícil. A nossa agenda é lotada, principalmente para quem é casado, para quem tem filho, para quem trabalha, Todos sabem que o dia a dia oferece vários desafios. Só que os desafios que são levantados do dia não podem tirar a nossa comunhão com Deus. Porque se a gente não tiver comunhão com Deus através da oração, a gente começa a se distanciar. Se toda a revelação que a gente tem da parte de Deus é quando nós nos comunicamos, o que acontece quando um pai fica sem comunicar com o filho? Então começa a existir um gap, uma lacuna muito grande entre o filho e o pai, porque não há diálogo. E esse diálogo, então, ele vai enfraquecendo o relacionamento entre esses dois. No caso, o pai é Deus e o filho somos nós, igreja. E a oração é algo fundamental, porque se nós quisermos avançar para ganhar território, avançar para conquistar, avançar para ter uma vida diferente com Deus, não tem outro meio. Não tem palavras bonitas, não tem método, não tem. A oração continua sendo o fundamento principal que vai nos ligar a Deus, porque quando nós abrimos o coração para Deus, Ele abre o coração dele para nós. Em Efésios, Filipenses, aliás, 4:6, vai falar assim, que nós devemos fazer as nossas orações ser conhecidas por Deus. Ansiedades, dificuldades, todas elas nós devemos apresentar a Deus. Voltando lá para o livro de Daniel, o que estava acontecendo naquele momento? Por que Daniel estava tão chateado que ele jejuou, ele planteou tanto? Daniel, ele estava tão chateado, porque nesse momento Daniel estava por volta dos seus 85 a 90 anos. Esse momento do livro de Daniel acontece em paralelo com Esdras. Então o povo ali já havia voltado com Zorobabel, uma grande parte, para reconstruir Jerusalém.
Só que lá por volta do capítulo 4 de Esdras, o que acontece? Ele ouve relatos que a obra do templo, da reconstrução da cidade, foi parada porque sofreu grandes oposições. E Daniel estava bastante triste por tudo isso que estava acontecendo. Se por um lado ele pôde ficar feliz porque viu a promessa de Deus se cumprindo, os 70 anos ali da opressão da Babilônia ter acabado e o povo regressando para sua cidade natal, com o objetivo principal de reconstruir tanto muro, cidade e principalmente o templo, que era um sinal de adoração, era o grande objeto ali de orgulho para o judeu, para o povo. Ele ficou triste porque no capítulo 4 vai ter relatos então que bastante pessoas das intermediações começaram então a fazer a obra parar, por relatos falsos, cartas falsas que mandava ao rei. E aí Daniel ele fica muito triste. Então é dentro desse cenário que ele se dispõe a orar e interceder. Ele começa então a fazer esse jejum, ele começa a orar porque ele queria uma resposta de Deus, ele queria revelações de Deus do que estava para acontecer com o povo. Será que o povo ia morrer naquilo? Será que eles tinham voltado e era somente isso? Será que Deus tinha algo reservado para aquele povo ainda? E aí então o anjo vem responder Daniel, e aí então todo esse cenário começa a acontecer. Então ali, quando o anjo se apresenta a Daniel, ele começa a falar das revelações que estavam por vir. Daniel, ele não teve apenas respostas do que ia acontecer com o povo ali em Esdras, ele teve respostas do que ia acontecer então no fim. Ele teve visões do que ia acontecer nas eras futuras e como ia terminar todo esse desfecho. Ele alcançou algo além do que ele imaginava, pelo princípio da oração. Só que nós observamos que Daniel ele não se enquadra dentro do princípio normal. Daniel, ele estava voltado com Deus, além de orar, ele jejuava, ele se consagrava, ele se preparava e ele se separava. Ele não bebeu vinho, não comeu carne, ele se absteve de tudo que era saboroso, de tudo que era bom para ter um relacionamento com Deus. E às vezes eu fico pensando, Deus, a gente, além da oração, o que mais precisa às vezes para a gente ter algo diferente para o Senhor? Sabe uma coisa que Deus me trouxe ao pensamento? Sempre no meu trabalho, quando está nascendo um projeto que a gente vai apresentar, vai fazer uma apresentação de como vai ser o projeto, como a gente vai implantar esse projeto, né? Vem uma pergunta da nossa gestão, da nossa diretoria, né? Eles falam assim, tá, entendi, você apresentou, né, vai vir um carro novo, esse carro tem tantas tecnologias, né, não existe hoje, você mostrou o seu planejamento para implantar no seu setor, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa investir. Mas a pergunta que fica agora, o que você vai fazer de diferente para que os problemas do passado não ocorram nesse modelo? O que você vai fazer de diferente, além do que você é pago para fazer? Essa pergunta sempre vem em todo evento. O que você vai fazer de diferente para que os clientes que teve problema em campo não reclamem novamente e isso não venha a correr na mão de um cliente? E ali a gente fica pensando, o que iremos fazer de diferente? O que Daniel se propôs fazer na parte do jejum e da separação era esse algo de diferente, porque a oração, irmãos, é dever de todos. A vida de oração é um dever, não é um chamado, é um dever. A partir do momento que você é inserido no corpo da igreja, a partir do momento que você abre a sua vida, o seu coração, entrega ele para Jesus, a oração não é se você quiser, não é um item opcional, é um dever seu. Mas aí a pergunta que eu faço para você, da mesma forma que ela veio para mim nessa questão, é: o que você vai fazer de diferente para chamar a atenção de Deus, para conquistar o amor dEle, para conquistar a unção, algo sobrenatural sobre a sua vida? Há pessoas que vê grandes pregadores, né, pessoas de renome pregando e falam, nossa, eu queria tanto pregar como fulano, como ciclano, mas a pergunta que fica é: o que será que ele faz de diferente para carregar o peso da unção que ele tem? Às vezes a pessoa vê o produto final acabado, que é a performance de tal pessoa no púlpito, pregando com aquela eloquência, fazendo aqueles sinais em nome de Jesus, e fala, nossa, mas que unção esse homem, essa mulher carrega. Mas o que a gente deve pensar é algo mais além. O que ele está fazendo de diferente para que ele possa estar fazendo tudo isso em nome de Jesus? Para que a gente possa, então, é claro que copiar no bom sentido que eu falo, para que a gente deve seguir o que é bom. E aqui Daniel, ele deixa esse spoiler do que ele está fazendo diferente. Consagração, jejum, matando as suas vontades,
matando a carne, vivificando o seu espírito, tudo isso para que ele possa ouvir Deus falar de uma forma mais poderosa, para que ele crie uma sensibilidade de espírito. Sabe quando o espírito se comunica com a nossa alma? É quando a gente está nessa posição de entrega, é quando a gente está nessa posição de consagração, é quando a gente está nesse objetivo de matar a carne e deixar o nosso espírito ficar mais sensível ao Espírito de Deus. Porque quando nós estamos vivendo essa vida corrida, essa vida cheia de tarefas, não tem como você parar para ouvir a Deus. Porque querendo ou não, todas essas tarefas do dia a dia acabam então levando seus momentos com Deus. E quando nós temos alguns minutos de oração, para por aí. Nós temos que começar a resgatar os bons hábitos. Quais são os bons hábitos, além da oração? É a consagração, o jejum. É o hábito de matar a carne, é o hábito de se aproximar de Deus através desses sacrifícios. É claro que quando eu falo sacrifício, eu não estou falando sacrifício como do Velho Testamento. Há um sacrifício seu. É tão difícil jejuar. Todo dia que eu levanto, quando eu me proponho jejuar, bate aquela fome, aquela vontade de tomar aquele café, e eu nem tomo café da manhã. É uma luta da carne mesmo. Toda vez que eu falo assim, hoje eu vou levantar de madrugada para orar. Gente, mas que luta que é você levantar 3 horas para orar? É um sono, uma abrição de boca. E ali você fala, eu vou sentar no sofá. E você tem que ficar esperto, porque senão você acaba perdendo esse momento. É luta. Vencer a carne, na grande maioria das vezes, não é fácil. É uma luta muito difícil, porque ela sempre vai te levar para o lado oposto que o Espírito está te mandando. Ela sempre vai fazer você caminhar no sentido contrário que Cristo está mandando você seguir. E a igreja que ela consagra, a igreja que ora, é uma igreja forte, é uma igreja vencedora. Por que eu estou trazendo isso ao seu coração? Porque talvez você esteja passando por lutas há tanto tempo e você não sabe como resolvê-las. Talvez você está achando que essas questões que você está passando não tenha nada a ver com relações espirituais. E não, de repente é algo espiritual sim. De repente são espíritos que estão te oprimindo, que estão te fazendo passar por essa situação, e você ainda não discerniu por falta de essa sensibilidade espiritual. E o que a palavra nos remete para hoje é que devemos sim observar essas situações, e devemos nos achegar a Deus com orações, com súplicas, com hinos, e principalmente com consagração, porque é o que vai nos diferenciar dos demais do mundo. As pessoas que estão aí no mundo, existem católicos que buscam a Deus, existem pessoas de igrejas até que estão certas que buscam a Deus, mas buscam do meio errado, com os propósitos errados. Nós que estamos aqui sendo apacentados pelo verdadeiro pastor, nós que estamos aqui recebendo a palavra dia após dia, recebendo isso que agrega ao nosso coração, que agrega valor à nossa alma, então nós temos que dar agora valor a todos esses ensinamentos, e além de ouvir, agora é praticar. Porque como eu disse aqui em outras ministrações, Deus ele vê a nossa vida, Ele ouve a nossa oração, e Ele sabe que nós passamos, porque Ele é Senhor e Deus sobre todas as coisas. Isso é muito evidente para Ele, só que Ele não pode dar um passo se você não quer. E é aqui onde eu quero chamar a sua atenção para essa parte. Deus ele nunca vai fazer algo que você não permitiu. Se você não está buscando um relacionamento com Ele, se você não está buscando algo diferente com Ele, Ele não vai ser um intruso na sua vida, vai derrubar essas provas que você está passando, porque você não está buscando. Talvez você fale assim, presbítero, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele é Deus. De fato Ele sabe, mas Ele quer ter essa comunicação mais estreita, esse relacionamento mais estreito com você. Quando nós iniciamos na fé, quando damos nossos primeiros passos, quando nós realizamos o discipulado, nós aprendemos, bom, o que um crente faz? A partir do momento que ele aceita Jesus, quais são os primeiros passos? Bom, o primeiro passo é você morrer para o mundo. Se você falava palavrão, não fala mais. Você ter uma vida de oração. Então ali a gente vai passando o beabá do básico, tudo aquilo que você precisa para ser um bom cristão. E ali então você vai iniciar a sua vida, mas passado o tempo, você precisa então comer algo mais sólido. Você precisa sair do leite materno, porque aquilo foi provisório, foi para um momento de nascimento, para te receber, quando você estava dando os primeiros passos da fé. Mas algo que acontece muito hoje na igreja, não a igreja avivamento local, mas na igreja no sentido mais amplo, mais global, é que existem muitos crentes que estão como ainda na época do novo nascimento.
não consegue obter vitórias, não consegue avançar no reino, porque ainda estão pensando com a mentalidade de crianças. E quando eu me refiro a crianças, eu digo meninos na fé. Meninos que estão iniciando no evangelho, meninos que estão começando agora, que não sabem ainda muito bem o que é certo e o que é errado, porque não querem se aprofundar na fé. Quando você decide tomar um passo de fé, quando você decide a entrar de vez no reino e aprender o que tem que fazer, você tem que fazer alguns sacrifícios, você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida, porque essas coisas que você praticava não vai te servir mais, entre elas a vontade da carne. Você precisa ter um bom relacionamento, você precisa buscar, e buscar é oração, é jejum, é frequentando os cultos, é observando a palavra, é frequentando a escola bíblica. Eu sempre falo, né, eu também dizia nesse congresso que eu ministrei sábado, se por um lado nós estamos vivendo uma geração mais conectada até o momento, que tem todas as informações do mundo online ou na hora, né, na palma da mão, por um lado é uma geração que está sofrendo algo muito bruto da parte do inimigo, porque é uma geração que não conhece Bíblia, é uma geração que relativiza tudo, onde tudo é relativo, onde o que era pecado para nós, o que é pecado para nós, não é pecado para eles, porque é escândalo. Deus não é um Deus tão bravo, ou é um Deus tão justiceiro desse jeito, e essa relativação do evangelho tem roubado então o temor de Deus nas nossas vidas. Se por um lado somos gerações conectadas, se por um lado nós temos notícia on time, né? Acontece uma guerra lá do outro lado do mundo, nós sabemos todos esses detalhes. Por outro lado, nós somos a geração que mais sofre com as emoções, nós somos a geração mais depressiva, que sofremos mais ansiedades, e a geração que entende menos Bíblia. Dentro disso tudo, meus irmãos, desse apanhado que eu estou fazendo, a Bíblia, o crescimento da palavra, não vem por outro meio a não ser frequentar a escola bíblica, a leitura. Eu estava conversando com um amigo, a gente fala assim, olha, lá na década, nem muito longe, 90 até os anos 2000, você entrava numa igreja, por mais simples que seja, você pregava o obreiro, por mais que ele não tivesse um estudo de teologia, ele manejava bem a palavra, porque ele gastava assim, horas ali, ele lia a palavra. Hoje nós não sabemos referência de texto simples. Irmãos, eu perguntei uma vez para a pessoa, quem é Paulo? A pessoa, Paulo? Quem é Paulo? E eu digo isso não para pessoas novas da fé, pessoas que já tinham um certo tempo caminhando na fé. E isso tudo é algo que vai nos afastando de Deus. É por isso que cada dia mais a gente vê pessoas que estão morrendo, naufragando. Inconstância é a palavra correta para que eu possa, para o sentimento que eu quero traduzir. Falta de constância na fé, falta de constância na oração, falta de constância na vida espiritual, falta de relacionamento com Deus, porque o coração ainda está preso nos primeiros passos da fé. E hoje à noite o que Deus comunica no meu coração para comunicar para a igreja é algo muito simples. Igreja do Senhor, nós precisamos ter um verdadeiro despertar para essas coisas. Nós precisamos observar mais a palavra, nós precisamos aprender mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos nos consagrar mais para que os nossos passos sejam cada vez mais sólidos e firmes, para que não deixemos nos levar por ventos de doutrinas, porque está escrito que naqueles últimos dias a fé de muitos se apagariam, mas não de todos. Por que a fé de muitos se apagariam? Porque hoje, irmãos, existem tantas doutrinas no nosso meio e todas elas saem da Bíblia. E eu pergunto para você, o que é certo e o que é errado? E vou mais além, como você sozinho pode discernir o que é certo e o que é errado? Pela comunhão com Deus, pela vida de oração e a sensibilidade que você tem no Espírito, que essa vida de oração vai trazer para você. Não tem como a gente ser uma pessoa de grande relevância no mundo espiritual, relevância que eu quero dizer no sentido de ter comunhão, de ter ligação com Deus, de ouvir Deus falar no ouvido. Isso não é para pastores, isso não é para presbíteros, isso não é apenas para líderes. Se você tem uma vida de oração, você vai ficar com seus sentimentos mais aguçados para o reino espiritual, você vai sentir Deus te direcionando, você vai sentir Deus então te dando direção. A partir do momento que você consegue a ter esse momento com Deus e a ter tudo isso que eu estou te falando, você começa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então você larga os primeiros passos da fé para entrar então numa fase média, onde você está agora começando a crescer no conhecimento com Deus. E quando eu olho aqui para o livro de Daniel, eu vejo uma pessoa sólida, bem resolvida. Ele tinha todos os motivos para ser um jovem revoltado com Deus, assim como Davi tinha, assim como José tinha, foram todas pessoas que eram muito jovens e sofreram demais.
até se findar todo o processo que Deus precisava fazer na vida deles para que eles pudessem ocupar a posição que Deus havia designado para cada um deles. Davi, com 16 anos, 17, ungido rei de Israel. Mas depois de quanto tempo ele colocou a mão no reinado do reino unificado de Judá e restante de Israel? José comeu o pão que o diabo amassou. Depois de quanto tempo ele foi ser governador do Egito? São todas situações que eu vejo que essas pessoas tinham tudo para rejeitar Deus. Tinham tudo para virar as costas e falar: até aqui eu caminhei, mas não dá mais, porque eu só tive desgraça na minha vida. Eu só tive acontecimentos ruins. Quais são os motivos que eu tenho ainda para continuar seguindo um Deus como esse? Mas não, eles entenderam que eles estavam numa parte de processo, e esse processo sobre a vida deles estavam levando ele para um momento maior. Davi foi preparado para cuidar de Israel, foi um rei grande que eliminou todos ali, os adversários ali de Israel. Proporcionou para o seu filho Salomão tranquilidade e paz para construir o grande templo. Proporcionou riquezas para Salomão, porque ele fala: eu dei do meu tesouro particular tanto disso, tanto daquilo. Ele deixou Salomão numa posição extremamente confortável. José, ele salvou então o seu povo da fome para dar continuidade na promessa que Deus havia prometido a Abraão, para que a linhagem de Deus ali continuasse. E Daniel, ele se submeteu ali ao exílio babilônico com a sua fé firme, inabalável, numa vida de oração, numa vida de consagração e comunhão com Deus, porque ele queria entender qual era o propósito que Deus tinha com ele naquele momento. E quando nós voltamos um pouco ali, a gente vê que esse livro é cheio de revelações. Deus começa a dar tantas revelações para Daniel, e a gente vê que o grande propósito da vida de Daniel ali era trazer essas revelações para o povo, ou a igreja futura que ia ler e ia falar: poxa vida, é isso que vai acontecer então lá na frente. São essas coisas que reservam para a gente. Daniel, ele trouxe uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica, para que quando a gente chegou lá no livro de Apocalipse, a gente encaixar essas duas visões e fechar com chave de ouro, entender tudo o que vai acontecer naqueles últimos dias, o que nos espera, o que espera a igreja e o que espera aos ímpios. É um livro que traz tantas revelações, é um livro tão bonito, porque quando eu olho esse jovem que tinha tudo para dar errado, ele decidiu montar um posicionamento diante do Senhor, de não se contaminar, não seguir as tendências daquele momento, não se doar ali às tendências da Babilônia e dos reinos que havia se passado, da Pérsia. Ele decidiu manter a sua integridade pura, e mesmo que ele não entendesse a revelação de Deus naquele momento, ele ainda continuou buscando, porque ele tinha plena certeza que em algum momento Deus iria trazer a revelação para ele, e ele iria entender o propósito. Então Daniel, aqui no capítulo 10, já velho, quando ele vê ali parando, ele começa a orar para buscar esse discernimento de Deus. E quando a gente chega ali no final dos versículos, versículo 12. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Então as palavras dele, a partir do momento que ele dobrou o joelho e decidiu a buscar a Deus, se humilhar, naquele mesmo dia, Deus ouviu a sua oração. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. E ali então o anjo começa a dar essa revelação para ele. Eu vim instantaneamente, mas quando eu estava trazendo a mensagem, o príncipe da Pérsia me resistiu. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o povo nos últimos dias. Olha, agora aqui começa a fazer sentido o que Paulo escreve em Efésios 6,12. Ele está falando de 3 hierarquias de demônios. O primeiro aqui que ele vai falar é os principados. Significa príncipes, chefes, autoridades, né, dos demônios. Esses demônios, eles representam uma estrutura de comando. Olha só o que eles operam.
Eles governam áreas estratégicas, influenciam sistemas políticos, ideológicos e culturais e criam ambientes espirituais de resistência contra o reino de Deus. Quando nós voltamos lá para Daniel 10, o príncipe da Pérsia resistiu a eles. É um demônio que ocupava um cargo alto, ele estava governando todo aquele espaço. Então ali a gente tinha um príncipe que estava resistindo ao anjo que veio trazer então a bênção para Daniel. O segundo que ele vai narrar é a potestade. Ele fala que são autoridades, poderes delegados, né? Olha como que eles operam, eles executam estratégias operacionais, criam uma atmosfera de medo, vícios, violência, engano e corrupção moral e atuam em famílias, em regiões e esferas sociais. Agora começa a fazer um melhor sentido, porque o que eu quero comunicar a você é o seguinte: talvez você esteja passando por esses tipos de problema. Família, emoções, finanças. Talvez tenha algum tipo de potestade, algum tipo de dominador, algum tipo de demônio que está te oprimindo e você ainda não teve esse discernimento de buscar. E como Paulo ele nos alerta que a gente seja vigilante por esse lado, eu quero te convocar hoje à noite para a gente orar e quebrar esses espíritos das trevas que estão te atormentando. Realmente a guerrear para que todo esse laço, todo esse embaraço que está permeando a sua vida possa ir embora de uma vez por todas. Há batalhas espirituais que passam, que acontecem na nossa vida, se a gente não consegue discernir a tempo, e se a gente não toma um posicionamento diante de Deus, um direcionamento sábio de buscar, principalmente entendimento para combater isso, a gente perece por muito tempo. Até entender que isso é um movimento espiritual, a gente padece muito da mão do adversário. Talvez você não esteja endemoniado, talvez não é isso que eu quero dizer para você, mas você está oprimido. Você passa por uma situação que ela se repete por muito tempo e você não vê como ela vai se acabar. Então veja que a classe de demônio que atua em diferentes momentos da sua vida. Existe ainda uma terceira classe que chama dominadores. Esses dominadores, eles são senhores do mundo, governantes das trevas. Também eles atuam em sistemas humanos, estruturas sociais injustas, correntes culturais, filosofias mentirosas. Quantas filosofias mentirosas nós estamos ouvindo nesses últimos tempos, inclusive dentro da igreja. Quantas filosofias não têm entrado dentro da igreja? Eu digo mais uma vez, de uma forma global. Sabe o que é isso? É relativização da palavra. Isso me lembra muito, um movimento liberal que aconteceu no final do século XIX. Quando grandes teólogos alemãos, eles falam assim, olha, a Bíblia a gente tem que desmistificar de algumas coisas, porque ela não é a revelação inteira de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra. E qual é a diferença apenas nessa pequena nuance que ele colocou? É que ele quer colocar que a Bíblia foi escrita por homens que são falhos, e que nem toda a escritura ali quer dizer que serve para nós. E há muitos mitos e fábulas que nem tudo vai se aplicar à igreja. E isso foi uma teologia maligna que teve muito crescimento ali no século XVII e no começo do século XX. Teólogos conhecidos, então, isso formou-se uma grande escola acadêmica que até hoje nós vemos reflexos na teologia da missão integral e outras teologias que estão entrando dentro da igreja e estão trazendo mentiras. Quem já não ouviu falar, precisamos atualizar a Bíblia. Precisamos então ter os nossos ambientes de culto, nossos olhos mais sensíveis então a outras classes sociais. Agora a briga dentro da igreja é para que é partido A e partido B. Isso são tudo resquícios de teologia liberal, onde afasta o seu evangelho para colocar ideologias na igreja. E a gente às vezes padece tanto, perde tanto, porque a gente não consegue identificar esses movimentos. E esses demônios aqui, isso são filosofias mentirosas. Movimento de engano global, Paulo chama isso de mundo tenebroso, que está suscetível à ação desses demônios. Então, lá no finalzinho que nós estávamos lendo de Daniel, então o anjo fala, olha, ele me resistiu durante 21 dias. Durante 21 dias o anjo ficou pelejando nos ares para trazer a mensagem para Daniel, até que Miguel viesse ajudar para que ele cumprisse o seu propósito. Agora eu me pergunto, se com Daniel, que era um filho amado de Deus, um homem amado, como diz o próprio relato bíblico,
Deus, quando ouviu as suas orações, Ele já respondeu da hora, mesmo assim teve luta espiritual, quem dirá com nós? Pessoas, às vezes, que a gente tem uma vida muito estável diante de Deus. Lembrando que Daniel ali, o ofício dele era mais aquilo, ele era um governador, ele tinha uma posição social mais elevada que permitia ele ter mais tempo. Não estou falando que as dificuldades daquele tempo eram menores, não. Mas eu estou falando que ele tinha tempo para se ater aquilo, porque ele tinha total liberdade. E agora, e quanto a nós, que o diabo rouba nosso tempo? Tantas coisas que o inimigo tem feito para a sociedade, uma das principais é estar roubando o tempo da igreja. Tantos compromissos, tanto trabalho, tantos afazeres, que cada vez menos nós temos tempo de culto com Deus. Cada vez menos a gente ora em casa com Deus. Cada vez menos a gente senta à mesa para comer com os nossos filhos. A gente troca a mesa por televisão. Porque é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. É correria daqui, é correria daqui. Senta ali, assiste na frente da TV, almoça, janta, não dialoga. Quem dirá com nós então que estamos vivendo essa crise espiritual dentro desse cenário? A maior artimanha do inimigo é roubar o tempo dos filhos de Deus. Porque se você tiver um tempo preenchido com tantos afazeres, com tanto dinheiro, não que dinheiro seja a raiz do pecado, mas com aquilo que te dá dinheiro, trabalho, carreira e tudo mais, fora as outras questões, qual é o tempo que você vai disponibilizar para Deus? Qual é o tempo que você vai orar? Qual é o tempo que você vai buscar? Qual é o tempo que você vai jejuar? Aí eu volto de novo. Será que nós não estamos regredindo para o leite maternal? Será que a gente não está então regredindo nos nossos passos e é por isso que a gente não consegue avançar? Isso daqui é para você pensar, são ferramentas filosóficas para que ative um gatilho de você fazer uma autoanálise em você mesmo. Por que será que nós não conseguimos obter vitória? Por que será que cada vez menos tem gente batizada com o Espírito Santo? Gente, eu perguntei no lugar que eu fui pregar, quem é batizado com o Espírito Santo? Não, para minha surpresa, de uns 80 jovens que tinha ali, poucos levantaram as mãos. Sabe aquela sensação que você está pregando para uma presbiteriana? Não que a igreja é errada. Os nossos irmãos reformados, igrejas históricas, eles não crêem no continuismo. Não crê no dom de falar em línguas. Gente, eu já fui em muitos avivamentos bíblicos. Eu vim da região metropolitana de Campinas. Ali cada esquina tem um avivamento. Só em Campinas tem 4, se eu não me engano. Então assim, e cada igreja que eu vou pregar, a gente vê esse movimento, às vezes, a batismo com o Espírito Santo, cada vez mais. Essa evidência de uma igreja forte ficando mais, diminuindo. Às vezes causa estranheza na gente. Às vezes não parece que a gente está pregando no avivamento. Parece que a gente estamos pregando numa igreja reformada. E essas coisas acontecem por causa de tudo isso que eu comentei aqui com vocês. Falta de palavra, falta de escola bíblica, falta de aprendizado. Isso está fazendo a igreja regredir para o momento do novo nascimento na fé. E a igreja então ela está estagnada. Na nossa sala do Bíblico Intensivo, nós estamos falando do livro de Atos. O livro de Atos é fantástico, fantástico. O desenvolvimento natural da igreja está em Atos, capítulo 42 em diante. Ali está a chave, porque os irmãos cresceram tanto, porque a igreja avançou tanto, porque a igreja ali, ela servia os irmãos com dons e talentos. Porque dentre todos os recursos que tinham lá, a oração estava sempre no meio dos irmãos. E quando nós vamos para o capítulo 6 de Atos, nós vemos ali um concílio, ali os irmãos reunidos numa assembleia, preocupados com as viúvas, com os órfãos. Então vamos falar assim, olha, vamos eleger diáconos, pessoas que vão aliviar a nossa carga para cuidar da igreja. E a gente vê ali então que eles falam o pré-requisito, olha, para ser diácono, o primeiro requisito, que sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, e isso já rodeava as rodas de conversa da igreja primitiva. Era um requisito principal para que um diácono fosse eleito. Então nós temos Estevão sendo levantado como diácono e depois indo já para morrer. E ele com o coração, com o peito aberto, falando das coisas ali de Deus, enfrentando com extrema ousadia e com extrema unção de Deus ali falando para os judeus. Enquanto ele estava sendo acusado de blasfêmia, ele falava veementemente da palavra de Deus. E ali então ele não se importou de morrer, mas ele morreu ali falando da palavra.
E a gente vê que a partir desse momento, então, ocorre essa grande diáspora do povo se espalhando para pregar a palavra agora em Samaria, ali nas regiões, e a palavra indo para os confins da terra. A igreja começa a ganhar força, porque a oração sempre esteve presente em todo o caminhar da igreja. Se você for pegar os pais da igreja, grandes homens de Deus, se você for pegar os grandes pregadores do passado, John Wesley, irmãos, não tem nem o que falar, era um homem de oração intensa. John Wesley, ele pregou para tantas pessoas. Uma vez eu li um livro que um homem falava assim: olha, eu sempre achei que eu pregava muito. Eu sempre achei que eu estava fazendo demais para o reino de Deus, porque eu ministrava em média 2 vezes por dia. Foi quando eu peguei a biografia de John Wesley para ler e percebi que o que eu fazia, que eu achava que era muito, não é nada. Porque John Wesley pregava em médias, é claro que eu estou falando de média, não é todo dia sequencial, mas uma média de 3 vezes por dia. E alguns estudiosos dizem que ele já deu a volta, um equivalente à volta ao mundo, montado no lombo de jumento, pregando a palavra. Se for colocado em linha reta, todo o percurso que ele fez durante a sua vida, pregando o evangelho de Deus. Daí então, nasceu tantos movimentos, inclusive o metodista, da onde nós somos oriundos, né? Saiu do John Wesley. Tantos pregadores, pais de avivamento, que conservavam vida de oração, o William Seymour, o grande avivamento da Rua Azusa, oração não faltava naquele cenário. O fogo que pegou ali de um pastor negro, filhos de pais negros, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, porque vivia num tempo de segregação racial extrema, onde um branco não podia sentar dentro de um ônibus, um preto, aliás, uma pessoa negra. Se uma pessoa negra tivesse sentado no ônibus e entrasse uma pessoa ali, ele tinha que ceder o lugar, porque senão ele era preso. Gente, nós estamos falando de pessoas que não tinham futuro e nem perspectiva de vida, mas com a vida de oração eles conseguiram mudar um cenário e levantar um povo para um grande avivamento. Evan Roberts, do país de Gales, o avivamento. São pessoas que doaram a sua vida e que cultivaram como prioridade de tudo a vida de oração. E nessa noite eu convido você a ir para casa pensando: será que eu faço muito para Deus? Será que a minha vida, será que eu consigo orar um pouquinho mais, aliás, para Deus? Consigo desenvolver esse momento de oração? Será que eu consigo desenvolver esses hábitos? Porque a oração é como leitura, né? Quando você começa a ler, você não tem prazer. E a mesma coisa a oração, não vamos ser hipócritas. Há pessoas que têm esse dom, esse chamado. Mas há pessoas ali que só vão pegar gosto depois do 3º, 4º, 5º dia ali, que está ali que eu vou levantar, vou marcar tal horário e vou ler. É a mesma coisa a oração. Ela vem com persistência, com disciplina. Aí eu volto lá naquela pergunta que o meu chefe sempre faz para mim, que a diretoria sempre faz para mim. Tá, Gilberto, eu entendi tudo o que você vai fazer, mas o que você vai fazer de diferente para esse carro não ter os mesmos problemas que o modelo passado? A pergunta que eu uso como ponte para vocês: o que nós iremos fazer de diferente para chamar a atenção de Deus, para cultivar um relacionamento que até agora nós não temos feito? Gente, não é nada difícil, não é nada que é impossível, que está distante de nós. Eu estou falando apenas de momentos de oração, momentos de consagração, momentos de jejum, ainda que sejam por pequenos períodos. É isso que desperta a igreja e impulsiona a igreja para um novo tempo. Não tem como a gente pregar avivamento, não tem como a gente ir para frente, não tem como a gente querer viver algo novo, se aqui dentro do nosso coração o velho está aqui ainda. Se o nosso coração ainda está cheio das coisas velhas, não tem como o novo entrar se a gente não tirar tudo isso da nossa vida, para que Deus ele venha preencher isso com amor, com as suas revelações. Então o que eu convido a você nessa noite é levantar comigo e levantar um clamor. Primeiro, uma batalha espiritual, porque o que Deus ministra no meu coração é que há pessoas que estão passando por batalhas espirituais terríveis. E vamos colocar isso por terra. A equipe de louvor, se quiser posicionar aqui, por favor. E segundo, vamos clamar por um verdadeiro avivamento. Igreja, nós temos que sonhar com avivamento. Se você está congregando aqui até esse tempo e você não sonha em ver um avivamento genuíno, tem algo de errado com você. É tão bonito você ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo. É tão lindo você ver pessoas largando os vícios. É tão lindo você ver uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida, nada de dar certo, e agora ela está inserida dentro de um contexto aqui de culto nosso, servindo a Deus, sendo
um diácono trabalhando na recepção, seja o que for. É tão lindo você ver Deus trabalhando na vida dessas pessoas. E eu vou mais além. Todo movimento, todo avivamento vai causar um impacto na sua vida. Ela vai causar uma mudança de vida em você, na sociedade. Deus está chamando você para um novo tempo. Deus está te despertando para uma nova realidade. Vive quem quer, Ele não te obriga. Mas eu aconselho a você a viver esse momento. Porque Deus quer colocar algo novo na sua vida. E esse novo vem como oração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu vou dar uns minutinhos para vocês enquanto o Ministério de Louvor canta. Abra o seu coração para Deus e faça a seguinte pergunta: Pai, o que eu preciso fazer de diferente para alcançar o Teu favor? Para ter os meus ouvidos abertos à Tua voz, para te sentir melhor, ó Deus, para ter um novo relacionamento. Pergunte para Deus, porque Ele vai responder. Aleluia, Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, para pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, cessar essa opressão, Senhor, que está sobre as famílias, que está sobre os Seus filhos e filhas nesse momento. Senhor, a pessoa, Senhor, que está passando por grandes, Senhor, batalhas espirituais. Há pessoas que estão até orando, que estão buscando e não entendem porque o Senhor está demorando tanto para responder. Senhor, eu creio que a Tua resposta, Senhor, veio através dessa leitura. Assim como Daniel orou e o anjo enfrentou, Senhor, impedimentos para trazer a resposta. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão com questões travadas na área espiritual. Senhor, eu sinto que tem pessoas que estão, Senhor, com causas travadas, porque é um grande movimento espiritual agindo por fora.
Senhor, há um movimento espiritual agindo, Senhor, nas emoções, trazendo ansiedade, depressão, trazendo, Senhor, um caos, uma confusão nos sentimentos, que as pessoas ora, Senhor, está bem, ora está ruim, não tem mais vontade, Senhor, de te servir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, anular toda a obra do inferno contra as suas vidas. Nós queremos anular toda a obra das trevas, Senhor, que está trabalhando, que está oprimindo, que está, Senhor, trazendo infelicidade para os teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está minando a fé do teu povo, tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, roubando o tempo, tudo aquilo que está trazendo choro, que está trazendo, Senhor, amargura de vida, Senhor, nós repreendemos agora, e que todo espírito das trevas que está agindo por trás desse cenário vai embora em nome de Jesus. Senhor, liberta os pensamentos, liberta, Senhor, as emoções, liberta, Senhor, essas pessoas, ó Deus, que a tua graça possa, Senhor, ser sobre a vida de cada uma, sobre cada família. Traz prosperidade nas emoções, traz prosperidade aos pensamentos, traz prosperidade à vida conjugal, prosperidade, Senhor, à vida financeira, prosperidade, Senhor, no ministério.
Senhor, em nome de Jesus.